nosso canal Engenharia AO, mais uma vez. Esta é a aula de métodos computacionais em engenharia e para a lição de hoje vamos dar uma introdução ao MATLAB. MATLAB é a principal ferramenta que nós vamos estar a usar para o nosso curso de métodos computacionais em engenharia. Mas antes de mais alguma coisa, infelizmente o MATLAB é meio caro, né? É caro de se conseguir a versão completa do MATLAB. Eu uso a versão de estudante, que infelizmente também não posso vos disponibilizar. Mas se vocês forem para o meu link, vocês podem fazer o download do Colab. Vão na descrição do vídeo, tem um link, façam o download do Colab. O Colab é muito similar ao MATLAB, né, em termos da maneira que é construído, em termos da linguagem de programação que se usa. E de quando em vezes aqui no meu canal, né, no nosso canal, vocês podem visitar, eu vou dar alguns tutoriais básicos de Colab. Faz praticamente a mesma coisa que o MATLAB faz. Então vocês podem download uma versão free do Colab e instalar em vossos computadores. O link está na descrição deste vídeo. Obrigado. Hoje temos reservado para vocês uma breve introdução, um breve tour ao ambiente de trabalho do MATLAB. A seguir vamos falar um pouquinho acerca do que são variáveis e operações, vamos fazer algumas operações básicas usando essas variáveis. No final desta lição, vamos ver se conseguimos fazer o gráfico de algumas funções básicas. Ok, sem mais demora, vamos aqui para o nosso programa do MATLAB. Sejam bem-vindos. Este é o ambiente de trabalho do MATLAB e de maneira sucinta vou vos mostrar as partes mais importantes. Primeiro temos aqui os nossos separadores, né? Assim que você abre o MATLAB, vai ter tipicamente 3 separadores, né? Que é o Home, Plots e Apps. O Home é onde tu vais fazer o início dos teus programas, né? Por exemplo, o botão aqui New Script, criar um novo script, né? Que é basicamente onde tu escreves os teus códigos no MATLAB. O Live Script é uma versão live do script, basicamente, onde tu podes ver os resultados do teu código enquanto tu compilas o código, basicamente. E aí tem muitos outros botões que à medida que nós avançarmos com o nosso curso, né, vocês vão entender o que fazem. Estes 2 separadores normalmente não são muito usados, né? O resto do MATLAB, né, consiste em, aqui no lado esquerdo, tu tens o teu diretório atual, o current folder, como diz aí. E aqui onde tu vês, né, a localização do teu computador em que tu estás, né, a pasta em que tu estás e que pastas tens dentro dela. No meu caso, eu estou no ambiente de trabalho do meu computador, né? Estou aqui, basicamente. E para os nossos tutorials, né, do MATLAB, eu vou salvar os meus documentos na pasta Engenharia AO e na pasta MATLAB. E aí é muito fácil navegar para a pasta que tu quiseres, né? Quer dizer que todos os códigos que tu criares, quando fores para guardar, esta é a localização em que os documentos vão ser guardados, né? A não ser que tu queiras mudar mais a seguir. Mas a princípio é quando tu vais guardar os documentos. A outra parte do ambiente de trabalho do MATLAB que é importante é aqui o Workspace. À medida que nós progredirmos também, vocês vão ver quão importante o Workspace é, mas para já, uma das maneiras fáceis de descrever é o Workspace, onde tu podes ver e ter acesso a qualquer variável ou qualquer dado que tu criares, né, ou salvares usando o MATLAB. Tudo aparece cá no Workspace. A seguir temos a janela de comando, ou Command Window. E o Command Window, uma das funções primárias do Command Window é te mostrar o resultado do teu código, né? O Command Window prioritariamente serve como output. Mas além disso, o Command Window também serve para fazer algumas operações básicas.
Por exemplo, uma das mais baixas que tu podes fazer, que é 1 mais 1, e vai te dar a resposta logo. Claro que podes fazer operações muito mais complexas e usar isso como simplesmente uma calculadora. 1 mais 2, vezes 3, vezes 5, menos 18. Quando deres Enter, vais ter lá o resultado no Command Window. Só para vos mostrar o que acontece aqui no Workspace, né, por exemplo, tu tens aqui a resposta da última operação que tu fizeste, né? Mas uma das características, né, de fazer operações simples usando o Command Window é que essa informação não é guardada. Quer dizer que se tu fizeres uma nova operação, né, se eu fizer 1 mais 3, o computador reescreve o que lá estava. Quer dizer que tu perdes a informação da operação que fizeste antes, o computador escreve o resultado da nova operação. Para evitar isso, aí é aí onde entram as variáveis, né? De maneira simples. Basicamente, tu crias variáveis para poder guardar resultados de operações ou simplesmente para poder guardar dados no MATLAB ou em qualquer linguagem de programação. Se vocês estiverem familiarizados com alguma outra linguagem de programação, vocês sabem muito bem o que são variáveis. E no MATLAB funciona exatamente da mesma maneira, né? Mas, por exemplo, se vocês sabem Java, para ter uma variável, precisas primeiro declarar a variável como either número inteiro, ou um double, ou um string. Mas no MATLAB é muito simples. Basicamente, a declaração e a inicialização da variável é feito em uma única linha, né? Por exemplo, se eu fizer A igual a 3, né? No caso estou a declarar uma variável, né, que se chama A, e estou a inicializar esta variável com o valor 3. E quando tu deres Enter, a tua variável aparece cá no Workspace, guardada com o valor de 3. Quer dizer que a não ser que tu des um comando específico para reescrever este valor, a tua variável A será sempre 3 aqui no MATLAB, né, enquanto estiveres a usar esse código. Além disso, variáveis também têm muitas outras utilidades, né? E vocês vão ver isso quando formos mais a fundo com o MATLAB. Mas, por exemplo, um exemplo básico, né? Se eu fizer B igual a 3, tem uma outra variável aqui no meu workspace chamada B, e posso criar uma outra variável C e vou inicializar com o valor de A adicionado ao valor de B. No caso, dar-me uma outra variável, né, C, com o valor 6, resultado da soma entre A e B. E de maneira muito básica, é assim que variáveis funcionam no MATLAB. Para códigos um pouquinho mais complexos, como eu mencionei, tu precisas de criar um script. Isso, criar um script é muito fácil, né? Simplesmente vens aqui, crias new script, ok? E assim que tu clicares no botão new script, 3 separadores vão ser disponíveis para ti. O separador editor, publish and view. De novo, editor é onde nós queremos manter a nossa atenção, porque é aqui em que boa parte das ferramentas que tu precisas durante a criação do teu código estão. E não vou falar delas todas por agora, mas à medida que nós progredirmos mais uma vez, vocês vão poder ver o que cada um dos botões fazem. Mas uma das primeiras coisas que tens de fazer, depois de criar o teu código, é guardar o teu script, né? E para fazer isso, vamos simplesmente no separador editor, tem aqui o botão Save ou Guardar, clico e dou um nome ao meu ficheiro, né? No meu caso, esse ficheiro vai ser chamado aula 1. E normalmente um script no MATLAB ou um código no MATLAB tem sempre a extensão .m. Quer dizer, quando eu guardar esse ficheiro, né, vai estar guardado como aula1.m, que é a extensão para scripts do MATLAB. Cá estamos guardar. E como eu disse, aqui na nossa pasta atual, temos lá o nosso ficheiro. E por agora eu vou começar por escrever um código típico do MATLAB, né? Só para vocês verem basicamente como é que é a estrutura de códigos no MATLAB.
Claro que tu pode escrever códigos que são super complexos, né, para integrais ou para análise numérica, mas para já nós vamos começar com um código que é muito simples, né? Normalmente as primeiras linhas escritas no MATLAB são o CLC e o Clear All. O que essas duas linhas fazem basicamente é o CLC limpa a janela de comando, né, o Command Window, que agora se encontra aqui embaixo, e o Clear All limpa o Workspace. Quer dizer que se tu compilares o código da maneira que está agora, né, vocês vão ver que a janela de comando vai estar livre, e o Workspace também vai estar livre. E para compilar, né, como disse que eu vou vos mostrar, tens aqui o botão Run. É simplesmente vir aqui no no sinal de play, clico. Como eu disse, essas duas linhas simplesmente limpam a janela de comando e limpam o Workspace. Ok. A próxima coisa que tens que fazer é criar variável, né? No caso, eu vou fazer um código simples, como a última vez, com 3 variáveis, né? Uma que se chama A, que tem o valor de 30. A outra que se chama B, que tem o valor de, sei, 15. E uma outra variável que se chama soma, que tem o valor de A mais B, ou a soma de nossas 3 variáveis. Agora, um outro ponto particular do MATLAB que gostaria de vos mostrar é o ponto e vírgula. Basicamente, o que o ponto e vírgula faz, ele suprime o valor que é suposto ser retornado pela linha de código que tu acabaste de escrever. Como tu viste antes no Command Window, assim que tu escreves, por exemplo, soma igual a mais b, ele te mostra logo o resultado. Mas se tu escreveres um código e colocares um ponto e vírgula no final da linha de código, este valor não vai aparecer right away, né? E para vos mostrar isso, se eu compilar o código da maneira que está agora, não aparece nada na janela de comando, mas se olhares no Workspace, né, temos lá as nossas variáveis A e B, e temos a variável soma com o valor da adição de A e B, né, que vai ser 45, mas nesse momento não vejo nada na janela de comando. Se eu tirar o ponto e vírgula, o resultado dessa linha de código 7, né, aparece na janela de comando. Então, o ponto e vírgula é muito importante, né? Se tiveres um código muito grande e tu não queres que todos os resultados apareçam na janela de comando, então tens simplesmente que usar o ponto e vírgula. Agora, como é que tu podes ver o resultado da soma, né? Se tu tiveres a usar o ponto e vírgula, ou simplesmente se quiseres, por exemplo, adicionar uma outra mensagem, se quiseres dizer, por exemplo, a soma é e depois mostrar o valor da soma. Então tem duas maneiras de fazer isso. A maneira mais simples é usar o comando display, ou simplesmente disp no MATLAB e colocar o valor de soma aí. O que essa função faz é basicamente imprimir o valor da variável que tu colocares dentro de parênteses, né? No caso disp soma vai mostrar o valor da variável soma, mesmo que tiver o ponto e vírgula aí. Então quando eu runar esse ficheiro, mostra-me 45, que é o resultado de soma. Se quiseres ser um pouquinho mais específico, né, com o teu código, e se quiseres que apareça uma mensagenzinha antes de mostrares o valor, tu usas o fprintf do MATLAB. E o fprintf tem mais argumentos do que o disp. Argumentos, normalmente, se tu tiveres uma função, né, e mais para frente no nosso curso vocês vão aprender mais sobre o que são função, mas para as funções pré-escritas do MATLAB, tu tens que respeitar o número de argumentos que cada uma dessas funções apresenta. No nosso caso, né, para o fprintf, nós vamos precisar de 3 argumentos. O primeiro argumento vai ser simplesmente 1, né, que diz a função que tu precisas imprimir o que estiver dentro de parênteses na linha de comando, né? Esse é o que 1 diz. E a seguir vai ser o texto que tu queres mostrar. E normalmente tudo que for texto no MATLAB tu precisas escrever dentro
desses apóstrofos, ok? Então, por exemplo, eu quero dizer que a soma é, não é? E depois 2 pontos, ok? E depois disso, o próximo argumento que tu precisas escrever basicamente indica que tipo de dado é que tu estás a imprimir. No nosso caso, o tipo de dado para soma é um número inteiro, né? Por exemplo, para números inteiros, né, tu escreves simplesmente percentagem, 12, vamos falar, 0,5, depois floating. Okay? Basicamente, for fixed point notation, tu usas o F, tu não é mais o que é fixed point notation no futuro, né? Mas para já, se tu escrever simplesmente isso, depois do teu texto, seria mais do que suficiente. A seguir, vou colocar o /n, que simplesmente é /n é um comando para mudar de linha. E o último argumento, que é a tua função, esse é o primeiro argumento, esse é o segundo argumento, e os argumentos são separados por uma vírgula. E o último argumento que nós precisamos é o nome da variável que nós queremos imprimir, que no caso é soma. Eu quero imprimir a soma e depois o valor da soma. Então, quando eu clicar um run no meu código, vocês podem ver aí a soma e depois o valor 45. Agora, algo curioso, quando tu escreves percentagem 12,5, o valor que estiver depois da vírgula é basicamente o número de casas decimais que tu quiseres imprimir. Se eu quiser menos casas decimais, né? Sei, por exemplo, se eu quero 2 casas decimais em vez de 5, então eu faço 12,2 e me dá simplesmente 45,00. E é possível controlar quantas casas decimais tu queres imprimir quando tu tiveres a usar o fprintf. Para já, esse é um código muito básico, né, do MATLAB. À medida que nós progredirmos no nosso curso, vamos ver códigos um pouquinho mais complexos. Para a próxima lição, vamos tentar fazer o gráfico de algumas funções, né, funções simples e algumas funções um pouquinho mais complexas. Mas para já, esse é um dos códigos mais simples que pode escrever no MATLAB. Operação muito simples, que é simplesmente soma, mas sabem que o MATLAB tem a capacidade de operações muito mais complexas. Ok, muito obrigado por estar conosco. Se liga ao próximo vídeo, né, que é gráfico de funções. E até depois.